Nascida em uma das famílias mais poderosas da história, Mariana ou Maria Ana estava destinada à grandeza, mas também à tragédia. Casada com seu próprio tio quando tinha apenas 14 anos, ela se tornou rainha da Espanha e governou através de guerra, traição e o lento colapso de sua linhagem. Junte-se a mim enquanto exploramos sua chocante e triste história. Maria Ana nasceu na véspera de Natal de 1634 em Wilhelmsthal, ao sul de Viena. Seu pai era o arquiduque Ferdinand da Áustria, filho de Ferdinand II, o imperador romano germânico e uma das figuras mais poderosas da Europa Central. O pai de Maria Ana também era o rei da Hungria e da Croácia, como parte dos muitos títulos que os Habsburgos austríacos tinham no século XVII. Apenas 3 anos após o nascimento de Maria Ana, seu pai herdaria o trono imperial. Isso significava que qualquer filho de Ferdinand se tornaria peça-chave nas alianças matrimoniais comuns entre as famílias reais europeias da época. Sua mãe, Maria Ana da Espanha, era filha do rei Filipe III da Espanha, tornando Maria Ana o produto de 2 das famílias reais mais dominantes da Europa. Mas a união deles era mais que um casamento estratégico. Era um casamento de sangue. Maria e seus pais eram primos próximos, parte da obsessiva prática de endogamia da dinastia Habsburgo para manter o poder dentro da família. Por mais de um século, 2 ramificações rivais da Casa de Habsburgo governaram a Áustria e a Espanha, remontando a uma divisão fatídica no início do século XVI, quando 2 irmãos, Ferdinand e Charles, dividiram o vasto Império Habsburgo. O constante casamento entre parentes moldaria o destino de Maria Ana de formas imprevisíveis. Como veremos em breve, o custo dessa tradição real seria muito maior do que qualquer um poderia ter imaginado, levando a consequências chocantes e devastadoras para a vida de Maria Ana. Maria Ana cresceu e foi educada na Áustria em tempos de guerra. Seu pai estava profundamente envolvido em um conflito brutal que se arrastava desde 1618, a infame Guerra dos 30 Anos, e ele estava determinado a encerrá-la até 1645. À medida que as negociações de paz ganhavam impulso, a atenção se voltava para o futuro de Maria Ana, mais especificamente para o seu casamento, uma peça crucial no grande tabuleiro de xadrez das alianças Habsburgo. O plano era claro, ela se casaria com um príncipe espanhol. O homem em questão era Baltasar Charles, príncipe de Astúrias e Girona. Ele era o único filho do rei Filipe IV da Espanha com sua primeira esposa, Elizabeth da França, que faleceu em 1644. Mas havia um problema evidente. Baltasar Charles era primo de primeiro grau de Maria Ana, filho do irmão de sua mãe. Ainda para os Habsburgos, tais laços de sangue próximos dificilmente eram um problema. Em 1646, um acordo foi alcançado. Assim que Maria Ana atingisse a maioridade em alguns anos, ela se casaria com Baltasar, que era 5 anos mais velho. Então, o destino interveio em outubro de 1646. Apenas algumas semanas após o noivado, Baltasar Charles adoeceu. Ele morreu pouco depois, possivelmente de varíola, apenas alguns dias antes de seu 17º aniversário. O noivado foi desfeito e a Espanha de repente ficou sem um herdeiro. Isso criou uma crise para Filipe IV. Viúvo e sem herdeiro homem, ele sofreu enorme pressão para garantir a dinastia. A solução dele? Uma proposta chocante. Já que Baltasar não podia mais se casar com Maria Ana, Filipe se casaria com ela. Incrivelmente, o acordo foi aceito. O casamento teve que ser adiado devido à pouca idade de Maria Ana, mas no dia 7 de outubro de 1649, ela se casou com seu tio em uma igreja fora de Madrid. Ela tinha apenas 14 anos, ele tinha 44. Maria Ana fez o seu melhor para se adaptar à vida em Madrid. Com apenas 14 anos, ela agora era a rainha consorte do maior império da Terra. O domínio da Espanha se estendia pelas Américas, Filipinas e vastos territórios além.
tornando-a uma verdadeira superpotência global. Seu marido, Filipe IV, era conhecido na corte como Rei Planeta, o Rei Planeta, um grande título simbolizando o alcance de seu império pelo mundo. Lançada no coração da realeza espanhola em tão tenra idade, Maria Ana não teve escolha senão se adaptar rapidamente. Ela dominou o espanhol, navegou pela complexa política da corte e se preparou para um papel muito maior. Embora fosse esposa de Filipe, ela se tornaria o verdadeiro poder por trás do trono. O casamento de Maria Ana e Filipe logo resultou em filhos. Sua primeira filha, Margaret Teresa, nasceu em 1651 e seu destino refletiu o de sua mãe em um ato assustador de repetição dinástica. Com apenas 14 anos, ela foi enviada para Viena e se casou com ninguém menos que seu tio Leopoldo I, que era o próprio irmão de Maria Ana. A tragédia então ocorreu quando dois de seus filhos, Maria Ambrósia e Ferdinand Thomas, morreram na infância. Maria Ana e Filipe tiveram outros dois filhos, Filipe Próspero, nascido em 1657, e Charles ou Carlos, nascido em 1661, mas a má sorte atingiu novamente. Filipe Próspero morreu em 1661, deixando apenas Charles como sua última esperança para o trono espanhol. Então, em 1665, o mundo de Maria Ana mudou para sempre. Filipe IV, seu marido e tio, morreu, deixando para trás um império quebrado e um herdeiro frágil. Charles, pouco antes de seu 4º aniversário, tornou-se rei, mas o futuro da Espanha estava longe de ser seguro, e Maria Ana estava prestes a assumir o centro do palco em um dos períodos mais turbulentos de sua história. Desde o início ficou evidente que Carlos, conhecido como Rei Carlos II da Espanha, não seria capaz de governar sozinho por muito tempo. Com apenas 4 anos, ele era muito jovem para governar, e mesmo quando chegasse à maioridade, sua corte seria dominada por nobres poderosos até o final da adolescência. Com a Espanha necessitando urgentemente de liderança, uma decisão ágil foi realizada. Maria Ana atuaria como regente durante a infância de seu filho. Em suma, ela se tornou a governante de fato da Espanha, a monarca substituta até que Charles pudesse assumir o trono. Mas governar a Espanha como uma regente feminina, em uma das cortes mais profundamente patriarcais da Europa, não foi uma tarefa fácil. Apesar de ser a regente, sua autoridade era constantemente desafiada por nobres espanhóis influentes nos anos seguintes. Maria Ana enfrentou um desafio imenso como regente. A Espanha já foi a maior superpotência do mundo, seu império se expandindo pelas Américas, alimentado pelo ouro e prata aparentemente infinitos das minas do México, Peru e Bolívia, mas no século XVII essas riquezas estavam se esgotando e a estagnação política da Espanha, problemas econômicos e agitação doméstica se tornavam impossíveis de ignorar. Agora, cabia a Maria Ana reverter o declínio da Espanha enquanto gerenciava guerras constantes que drenavam recursos e moral. Um dos conflitos mais longos foi a guerra com Portugal, que estava sob o domínio espanhol desde 1580, mas se rebelou em 1640. Quando Maria Ana assumiu o poder, estava claro que a guerra era invencível, especialmente porque França e Inglaterra estavam apoiando os portugueses. Influenciada por seu conselheiro jesuíta, o cardeal Juan Everardo Nittard, Maria Ana tomou uma decisão ousada. A Espanha cortaria suas perdas. Em 1668, ela assinou tanto o Tratado de Aix-la-Chapelle quanto o Tratado de Lisboa, encerrando a guerra com a França e Portugal e reconhecendo oficialmente a independência de Portugal. Porém, os desafios espanhóis persistiam. Apenas 4 anos depois, a guerra eclodiu novamente, agora contra a França. O motivo? A Espanha ainda controlava os Países Baixos espanhóis, atual Bélgica e Luxemburgo, e o rei Luís XIV da França estava determinado a tomá-los para si. Assim, a luta pela sobrevivência da Espanha estava longe de terminar. Por mais graves que fossem as lutas internacionais da Espanha, elas não eram nada comparadas à crise que se desenrolava em casa.
À medida que crescia, ficava claro que o rei Carlos, segundo único filho sobrevivente de Maria Ana, não estava bem. Historiadores e especialistas médicos ainda debatem exatamente o que afligia Carlos, mas os registros pintam um quadro sombrio. Seu corpo nunca se desenvolveu plenamente, mal conseguindo andar sem ajuda. Possuía uma mandíbula a Habsburgo tão extrema que dificultava a mastigação adequada, além de ter suas faculdades mentais seriamente prejudicadas. Ele envelheceu precocemente, apresentando sintomas similares à demência e início de calvície por volta dos 20 anos. Para seus contemporâneos, ele era conhecido como El Reis de Sado, o rei feiticeiro, pois muitos acreditavam que seus inúmeros problemas físicos e intelectuais eram resultado de feitiçaria. Mas a verdadeira causa para a preocupação era mais sinistra. A condição de Charles provavelmente resultou de uma intensa endogamia, que enfraqueceu a linhagem dos Habsburgos ao longo das gerações. Ele provavelmente sofreu de uma combinação de distúrbios genéticos, incluindo deficiências hormonais, epilepsia, deformidades esqueléticas e mais. Isso não foi coincidência. Maria Ana se casou com seu próprio tio, e ambos vieram de uma dinastia que se casava entre si há séculos. O coeficiente de endogamia de Charles, uma medida de quão geneticamente similares são os pais de alguém, era assustadoramente alto. Na verdade, algumas estimativas sugerem que sua composição genética era tão endogâmica quanto a de uma criança nascida de irmãos. Outras teorias apresentadas por pesquisadores modernos como causa de sua condição incluem uma ou mais doenças autossômicas recessivas e uma infecção herpética adquirida na infância, causando hidrocefalia, que é um acúmulo excessivo de líquido cefalorraquidiano no cérebro. Pelos anos 1600, tornou-se inegável, Carlos nunca seria capaz de governar a Espanha sozinho. Já lutando no cenário mundial, a Espanha agora enfrentava um pesadelo ainda maior, um império governado por um rei que mal conseguia funcionar. Carlos foi considerado maior de idade em 1675 aos 14 anos, encerrando o longo período de 10 anos de regência de sua mãe. Contudo, as disputas na corte e a evidente inabilidade de Carlos para governar sozinho levaram Maria Ana a articular um acordo que restabeleceu a regência em 1677. Contudo, o retorno de Maria Ana ao poder foi breve. Ela foi superada quando John Joseph da Áustria, o filho ilegítimo do falecido rei Filipe IV e, portanto, meio-irmão de Charles, II, assumiu o controle da regência. Porém, ele só manteve o poder por 2 anos antes de falecer em 1679. Com a morte de John, ela recuperou a regência, tornando-se novamente a figura mais poderosa da Espanha. Desta vez, ela manteria o poder pelo resto de sua vida. Uma das maiores preocupações de Maria Ana durante a segunda regência foi garantir o futuro da monarquia espanhola. Carlos II era fisicamente e mentalmente incapaz de governar, mas talvez ele pudesse gerar um herdeiro que pudesse restaurar a dinastia. Determinada a garantir isso, ela organizou o casamento dele com Marie-Louise d'Orléans, sobrinha do rei Luís XIV da França, em 1679. O casamento foi miserável para Marie-Louise e, pior ainda, não produziu filhos. Depois de anos sofrendo em uma corte estrangeira, ela morreu em 1689, provavelmente devido a um apêndice congênito, apesar de rumores sussurrados sobre envenenamento. Decidida a garantir um herdeiro, Maria Ana arranjou rapidamente um novo casamento para Charles. Sua segunda esposa, Maria Ana de Neuburg, era filha de um nobre alemão, escolhida por sua família ter uma reputação de fertilidade. Bem, seus pais tiveram 17 filhos, mas tudo foi em vão. Carlos permaneceu sem um herdeiro. Esses anos foram bem difíceis para Maria Ana. Ela estava constantemente ansiosa com o declínio da Espanha, a condição de seu filho, a dinastia Habsburgo e frequentemente discutia com sua nora. Então, em 1692,
Sua neta Maria Antônia da Áustria morreu com apenas 23 anos de idade, causando um terrível golpe na já melancólica rainha. No início dos anos 1690, estava dolorosamente claro que Charles nunca teria um filho. Sua saúde piorou rapidamente e muitos na corte acreditavam que sua morte era iminente. No entanto, apesar disso, ele persistiu por mais uma década. Maria Ana, no entanto, não viveria para ver seus últimos dias. Por volta de 1690, ela desenvolveu o que aparentava ser câncer de mama. Após anos de luta política e esforços fracassados para garantir o futuro da Espanha, ela morreu em Madrid em 16 de maio de 1696, aos 61 anos. Seu trabalho de vida, preservar a dinastia Habsburg, acabou falhando e, como veremos, mergulhou a Europa em uma guerra catastrófica. O único filho sobrevivente de Maria Ana não sobreviveu muito tempo a ela. No 1º de novembro de 1700, Carlos II, o rei enfeitiçado, morreu com apenas 38 anos de idade. Como mencionado, seu segundo casamento não produziu filhos e com sua morte a dinastia Habsburgo-espanhola chegou ao fim. Por anos, a corte espanhola lutou com a iminente crise de sucessão. Maria Ana sempre favoreceu os Habsburgos austríacos, sua própria família, como os herdeiros legítimos. Sua candidata preferida era seu sobrinho, o arquiduque Charles da Áustria, uma escolha que manteria o domínio dos Habsburgos na Espanha sem unir Áustria e Espanha sob um único governante, um cenário que as outras potências europeias nunca aceitariam. No entanto, antes de sua morte, Charles II contrariou os desejos de sua mãe. Em seu último testamento, ele nomeou Philippe de Anjou, o neto do rei Luís XIV da França, como seu herdeiro. Philippe também acontecia de ser bisneto de Filipe IV, o falecido marido de Maria Ana, através de seu primeiro casamento. Esta disputa dinástica acendeu uma guerra em grande escala. A Guerra de Sucessão Espanhola começou em 1701, quando as nações mais poderosas da Europa lutaram pelo destino da Espanha. O conflito duraria por 13 anos, envolvendo quase todas as principais potências europeias. A guerra finalmente terminou com o Tratado de Utrecht em 1713, que confirmou Filipe V, um Bourbon, como rei da Espanha. Isso veio a um alto preço. A Espanha perdeu muitos de seus territórios europeus e os Habsburgos foram permanentemente excluídos do trono espanhol. Assim, por quase 2 décadas após sua morte, as consequências do casamento de Maria Ana e o trágico destino de seu filho lançaram uma longa sombra sobre a Europa, apesar de todos os seus esforços para evitar tal desastre. Muito obrigado a todos por assistirem a este vídeo sobre Maria Ana da Áustria, a mãe do rei Carlos Usognis da Espanha. Espero que tenham achado interessante. Deixem-me saber o que acharam da vida nos comentários abaixo e, se tiverem outras sugestões, também me informem nos comentários. Espero que vocês estejam inscritos e tenham as notificações ativadas para receber todos os meus vídeos assim que eu os publicar. De qualquer forma, é tudo de mim, então eu verei todos vocês na próxima vida. Obrigado.